Uma alíquota de 28% do imposto sobre valor adicionado a ser criado pela reforma tributária não considera uma série de fatores, disse nesta segunda-feira o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele rebateu um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, segundo o qual o futuro IVA ficará mais alto que 5% inicialmente previstos por causa das exceções incluídas durante a votação. Aquele é um estudo que não leva em consideração o impacto, por exemplo, sobre combate à sonegação, evasão, corte de gastos tributários, declarou Haddad ao chefe da Fazenda ontem, no texto aprovado pela Câmara dos Deputados, o estudo para o IVA incidirá sobre o consumo pretensioso a alíquota mais alta do mundo para o imposto que cobra o IVA de 27%. O benefício a setores que terão a alíquota reduzida em 60% e a criação de regimes especiais estarão por trás da alíquota alta. Isso porque, para compensar a desoneração para alguns segmentos da economia, o governo terá que tributar mais o restante dos setores. Transição. Sobre a possibilidade de uma alíquota ficar abaixo de 28%, o ministro disse ser necessário avaliar dois fatores. Em 2026 para a Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, federal do futuro IVA, e irá até 2032. Nós vamos calcular isso de acordo com a transição. Baixinha para ver o impacto. Mudanças da reforma tributária pelo Senado, que poderá rever algumas exceções concedidas pela Câmara. Como menos inserções de setores com alíquotas reduzidas, a alíquota geral poderá baixar. Apesar de contestar a estimativa de 28,4% da alíquota, Haddad considerou positivas as ponderações feitas pelo IPEA e defendeu um enxugamento da reforma com a revisão da lista de exceções. O alerta que o estudo do IPEA fez é bom, porque mostra que quanto mais exceções tiver a reforma tributária, menos vai funcionar. Então tem que calibrar bem as exceções para que elas estejam bem justificadas, declarou. Mesmo no caso do IVA alto, o estudo considera a reforma tributária benéfica para a economia brasileira, porque melhora o ambiente de negócio e simplificará a cobrança e o pagamento de tributos. Recentemente, o IPEA divulgou um estudo segundo o qual a reforma poderia gerar um ganho de 2,39% no Produto Interno Bruto, PIB, 2032. Fernando, Haddad não é economista, mas é claro que está sendo assessorado pelo pessoal da pasta. Mas já somos o país que mais cobra tributos no mundo, né? O país que tem mais oneração, impostos no mundo. E essa questão do IVA, se chegasse realmente, ficasse uma condição bem menor do que se imagina, seria excelente para o país. Menos impostos. A gente está falando em pagamento, em isenção, mas a dificuldade maior que a gente vê é essa máquina inchada do governo federal, que há anos não reduz e fica cada vez mais obesa e cada vez mais difícil de carregar. Fernando. Pela matéria, a gente tem uma notícia triste da questão do percentual da alíquota, né? Referente a atingir 28%. Mas tem um lado bom do PIB, do crescimento que vai ter até 2032, certo? Mas o avanço, sim, do IVA, né? Do Imposto Valor Adicionado, foi uma grande mudança e uma evolução. Só que a alíquota ela vai ser estudada através desse processo progressivo que vai até 2026, né? 2032, né? 2026, 2032. Então, é passar por esse processo. Eu acho que até lá vai ter muita alteração. Até porque eles criaram novo fato gerador, né? Referente a alguns tributos, que vai ser taxado, igual jatinho, lancha, iate, vai começar a ser taxados. Algumas coisas que vão passar até responsabilidade para o município e ao Estado, né? E essa questão do percentual também vai ser estudado da alíquota. O que foi feito do projeto é a questão da incidência, né? Como vai ocorrer, que na verdade já tinha.
que vai unir, né, o IPI, o PIS e o COFINS, que vai ser o CBS, certo? Que é o tributo da União. Então, o que acontece? Através dessa incidência, eles vão estudar a alíquota de quanto vai atingir, certo? A expectativa, quando da criação, da unificação, que na verdade unificou um imposto, uma reforma, uma pseudo-reforma, uma coxa de retalhos. Porque a reforma tributária mesmo que se deve fazer vai perdurar anos e não se faz. O governo adicionou, criou um novo ícone e adicionou a ele todos os impostos. Tanto os estaduais e os municípios vão depender de um outro imposto e a federação vai ficar com o segundo imposto, né? A CBS e o IVA. Essa situação toda chama atenção na composição do repasse para os municípios, nessa questão da produtividade, perde o peso e se torna o peso a questão do consumo. Então, municípios produtores vão ser prejudicados com isso. Municípios produtores que não têm um grande número de habitantes serão prejudicados e muito. E outra, mas vai ter essa compensação. Mas a compensação um dia acaba. E quando acabar, a realidade chega. E a realidade vai ser uma arrecadação menor. Sim. Sempre. A gente está vendo hoje aqui, repasse ICMS, 379 milhões para os municípios. Isso vai ter uma redução gradativa ao longo dos anos, que o ICMS vai mudar, não vai ser mais ICMS. Mas a grande questão é, a máquina pública continua pesada. Quanto mais se tem a necessidade de arrecadar, é porque a máquina está pesada e a máquina não tem condições de atender. Você tem uma máquina muito pesada e você tem os serviços públicos que não atendem de fato a necessidade. Saúde deficitária, infraestrutura sem poder ser feita, situações que não avançam, a própria educação no país, o ensino no país, a criação de mais universidades, a participação maior da população nos ensinos superiores, nas condições da gratuidade, quer dizer, tudo isso depende de um Estado enxuto, não uma criação só simplesmente de impostos, de um Sim. Estado enxuto. E para enxugar esse Estado, tem que se ter coragem. Perfeito. Tem que se ter vontade política para enxugar o Estado. E não porque a gente vai continuar. Tá aí, a Hungria, 27%. Nós vamos bater a Hungria. Vamos ser o IPEA fez o estudo. Fez o estudo baseado no que realmente pode acontecer. Fez um estudo baseado naquilo que está sendo feito. Estão começando a dar isenção para gregos e troianos e vai ficar uma condição. Quanto mais isenção se dá, quanto mais você concede isenção, mais você vai ter que onerar para recuperar aquela condição. A grande mídia, ela sustenta, né, no texto que sempre vai ter uma unificação, uma coisa que fosse simples de fato, né? E não é só isso. Está criando um novo fato gerador, está criando outro perfil de sujeito que vai captar esse recurso, está transferindo uma competência na questão, né, de você próprio criar a sua alíquota. A gente tem que ver qual vai ser a base de cálculo referente a isso, e isso vai ser construído ao longo do tempo. Só que muita coisa não vai ser visto pela população. E quem vai pagar a conta sempre vai ser o cidadão, né? Sim, é porque lá no finalzinho vai o imposto para o cidadão lá. Vai aumentar no pãozinho, vai aumentar no leite, vai aumentar na tarifa do ônibus, no combustível. Vai aumentar, e aí quando você vai ver, poxa, eu estou pagando mais caro. Está pagando mais caro. Então cabe à população, à instituição financeira, né, e a própria indústria, né, acompanhar esse processo que não vai ser fácil. A gente está falando de uma evolução. Me preocupa porque ano a ano existe uma peça orçamentária, né? E a adaptação dessa peça orçamentária dentro dessas novas alíquotas, da formatação que está vindo. Sim. Quer dizer, como é que vai ser feita essa transição? De repente, daqui a pouco, alguém pode se perder no caminho, e quando se perde no caminho, a gente sabe que sempre... Eles falam assim de uma forma que é um perfil que trouxe essa ideia europeia, parecendo que a Europa fosse o maior exemplo de tudo, né? Sim. E às vezes vê que não é bem assim. Tem um país mais rico, tem um mais pobre, né? Mesmo que esteja na União Europeia ali, teve uma crise também referente ao euro. Sim, teve um peso lá também financeiro, né? Tudo atinge uma questão de finanças, questão tributária, questão de mercado, PIB, tudo está ligado a uma coisa a outra, né? Então precisa ter muito cuidado, né? A reforma tributária, mas também pode dar certo ou também pode não dar certo.